Voltamos com mais um encontro aqui no nosso curso de formação política à distância, promovido pelo Instituto Fundação Álvaro Vale. Em nosso último encontro, nós entendemos o que Álvaro Vale demonstrou quando explicou a relação que existe entre a cidadania e a participação popular acompanhada pelo voto. Na aula de hoje, Álvaro Vale vai explicar como e por que a política no Brasil muitas vezes cai na armadilha das distorções e que critérios o eleitor brasileiro deve adotar para fazer a escolha do nome do seu candidato na hora do voto. Vamos assistir. Reparem que há muitos políticos ainda perdidos na história, que cada um vai pensar em um exemplo. Muita gente vai se lembrar de alguém. Perdidos na história que imaginam que devem conseguir seus votos, prometendo empregos, prometendo obras impossíveis. Meu caro, quando um político promete empregar alguém sem concurso, repare, ele não está prometendo só uma pessoa, porque aí ele ganhar um voto só, não é isso que ele está procurando uma eleição. De modo que ele não promete a uma pessoa, a 2, a 5, a 10, ele às vezes faz toda uma campanha na base dessas promessas. Ora, o eleitor inteligente vai perceber que ele jamais poderá cumpri-las, porque por mais que repartições públicas empreguem gente, não pode ser nesse nível. Imagina se o governo fosse empregar todas essas pessoas a quem prometem emprego. Não haveria governo que resistisse a isso. E além do mais, o que é mais sério, isso não seria justo. Como é que se devem preencher esses cargos? Cargos que são pagos por nós, com dinheiro de nossos impostos. O governo, então, tem de ser eficiente, tem de buscar eficiência. Por justiça, esses cargos devem ser preenchidos por concurso, e só por concurso. Não é certo que alguém consiga um emprego só porque conhece uma pessoa importante. As oportunidades iguais devem ser de todos. E, meus amigos, essas oportunidades se medem só em concurso. A regra sendo essa para todo mundo, então todos se beneficiam. Meu caro, não tenha dúvida de que esses impostos que nós pagamos, nós precisamos pensar neles também no momento em que estamos votando, no momento em que estamos escolhendo em quem votar. Nós precisamos ver se há alguém que se preocupa com que o nosso dinheiro seja bem aplicado. Ele não seja gasto de forma eleitoral, de forma fisiológica, em busca, por exemplo, de proteção para pessoas empistoladas. Meu caro, promessas de emprego não devem, então, seduzir o eleitor consciente. Fiquem atentos também para promessas de obras. Isso que é tão comum. Candidatos que dizem, às vezes, eu vou consertar essa rua, abrir uma praça. Um eleitor conscientizado, e depois vamos discutir isso no grupo, um eleitor conscientizado sabe que vereadores, deputados, senadores, aqueles que atuam no legislativo, não têm poderes para construir praças. Então, nem para consertar ruas, ou seja, eles não podem autorizar despesa. Se essas promessas estão sendo feitas, elas não são honestas. O legislador, seja ele vereador, deputado, senador, ele faz leis, não obras. Candidatos a prefeito, candidato a governador, a presidente da República, bem, a presidente da República, as pessoas não se candidatam quando não tem eleição direta, não? Mas, pelo menos, não pedem o voto do povo. Mas candidatos a prefeito, a governador, esses podem prometer obras se tiverem recursos depois para fazê-las. Alguns outros, meus caros, e como isso é comum, fazem campanhas criticando adversários. Às vezes ofendendo, ao invés de procurar apresentar os seus planos e suas ideias. Ou seja, em vez de dizer o que ele tem de bom para apresentar, ele procura apenas mostrar o que o outro tem de ruim. São também candidatos que não devem sensibilizar o eleitor. Muitas vezes, então, sem saber exatamente por quê, o eleitor brasileiro moderno, e quando eu digo moderno, ele pode ser uma pessoa muito simples, pode ser uma pessoa quase analfabeta e ser moderno, e estar acompanhando o seu país. Muitas vezes ele se afasta de candidatos porque percebem na sua linguagem que há pouca sinceridade, há pouca objetividade. São às vezes até
políticos que dizem frases bonitas, usam frases pomposas, slogans muito bem repetidos, mas lá no fundo o eleitor está sentindo que aquilo não é sincero. Porque na realidade o discurso moderno, o discurso que o eleitor quer, porque ele, aquilo que víamos anteriormente, ele cresceu com o país, esse discurso moderno não é assim. Ele é objetivo, ele é franco. Ele apresenta problemas e propõe soluções, sem muito adjetivo nem muita conversa fiada. Mas vendo a demagogia repetida tantas vezes, o povo de uma cidade, de um bairro, de uma comunidade, começa, e aí é grave, a desacreditar, a descrer na própria vida pública. Ele começa a não acreditar que a política seja um instrumento para a solução de seus problemas. Isto acontece porque aquelas lideranças falharam. Uma desilusão muito perigosa, porque ela se transforma em uma decepção com a própria democracia.